Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal que tem por objetivo ajudar pais e mães a educarem seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre mais uma das leis que governam a mente. Estamos utilizando como base para essa abordagem o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que tem um capítulo especificamente sobre isso, leis que governam a mente. Não é um livro propriamente dito para pais e mães, não é um livro sobre educação de filhos, apesar de, por falar de mente humana, abordar muitos assuntos que são relevantes para nós. Mas eu estou utilizando esse conteúdo, fazendo uma abordagem, uma aplicação para a nossa realidade, para a realidade de quem é mãe, de quem é pai, de quem tem uma criança, para educar e uma pequena mente para formar. Bom, antes de entrarmos no tema de hoje, se você deseja sugerir algum tema, se você deseja que a gente responda através do podcast alguma pergunta, então envie para o nosso WhatsApp DDD 47 99661 3296. Vou repetir então. 47 99661 3296, ok? Então aí está o número que você pode fazer contato conosco também, se você deseja fazer parte da nossa lista de transmissão e receber os conteúdos que nós temos produzido semanalmente. Alguns são diários, outros são semanais. Você envia uma mensagem para esse número e você vai receber, então, os nossos conteúdos. Você vai entrar para a nossa lista de transmissão também. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre uma lei que eu acho que todo pai e mãe precisa conhecer, porque tem a ver com a disciplina dos nossos filhos. Que pai e que mãe gostaria de ser ouvido quando diz não faça isso ou faça aquilo, ou que gostaria de nunca precisar se incomodar com uma pirraça ou com a insistência de uma criança obstinada em conseguir algo que está sendo negado? Acredito que todos os pais gostariam que fosse um pouco mais leve essa tarefa árdua de colocar limites nas crianças. E a lei que nós vamos comentar aqui hoje tem a ver exatamente com isso. E lá no livro que eu citei, Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, diz assim: é importante lei da mente, lei que não deve ser passada por alto, que quando um objeto é negado com tanta firmeza que remova toda a esperança, o espírito logo deixará de almejá-lo e se ocupará em outros interesses. Mas enquanto houver qualquer esperança de obter o objeto desejado, far-se-á um esforço para alcançá-lo. Como eu comentei no podcast anterior, Deus criou o mundo e colocou leis aqui, leis naturais, leis que governam o nosso organismo e leis que governam a nossa mente. A nossa mente tem um padrão de funcionamento. E esse aqui é um dos princípios, uma das leis que governam a nossa mente. Aquilo que é negado para nós de forma tão firme que remova qualquer esperança é algo no qual nós paramos de nos empenhar. Mas qualquer coisa que a nossa mente enxergue que há possibilidades é algo na qual ela pode se demorar em buscar formas de conseguir. Como podemos aplicar isso para a educação? Quem aqui nunca teve dificuldades em convencer uma criança de que ela não poderia fazer determinada coisa? Quem nunca viu uma criança insistir das formas mais criativas em tentar executar algo que foi proibido a ela? Não estou dizendo aqui de coisas absurdas, de crimes e de algo terrível que a criança possa fazer. Coisas simples mesmo. Às vezes a gente diz, não pegue isso, e a criança daqui a pouco já dá um jeito de conseguir alcançar aquele objeto. Bom, de acordo com essa lei aqui, há algo que eu quero te convidar a refletir. O que o não que você diz para os seus filhos, para os seus netos, para os seus alunos, eu não sei se você é pai, se é professor, se é avó, mas o que o não que você diz significa? O sucesso que a gente tem quando a gente coloca limites para a criança, ele vai depender em grande parte
de como a criança enxerga aquilo que nós estamos fazendo e falando. Então, quando eu digo não para o meu filho, ele entende que esse não significa absolutamente não? Ou ele entende que esse não significa, se você se esforçar um pouquinho, você pode conseguir? Ou se você fizer uma pirraça, eu vou ceder? Ou então, se você fizer uma carinha de triste, você vai obter isso que você deseja. Ou pior ainda, se eu estiver muito ocupada e distraída, você conseguirá facilmente que eu deixe você fazer o que você deseja neste momento. Gente, coisa terrível se ensinar para uma criança é que você diz não agora, mas se você estiver no telefone ou no WhatsApp com alguém, para que a criança pare de te incomodar, aquele não vai se transformar num sim rapidamente. Se o seu não significa absolutamente não, sem chances, não insista, impossível, ou qualquer outro sinônimo de impossibilidade, então, com o tempo, seu filho vai parar de desejar aquilo e de tentar se esforçar para obter aquilo que ele gostaria de fazer, ou de ter, ou de usar. Agora, se o não que você diz significa qualquer uma dessas coisas que eu citei, ou outras coisas que possam indicar a ele que é possível que ele contorne o seu não e obtenha aquilo que ele deseja, então ele continuará insistindo. É dessa maneira que nós acabamos fazendo com que as crianças ignorem o nosso não e aprendam a insistir infinitamente em obter aquilo que eles querem. É dessa maneira, quando o nosso não significa não. E hoje eu queria levar você que é mãe, pai, educador, a pensar sobre isso. O que o seu não tem significado? O nosso não, ele vai significar aquilo que vem acompanhando ele. Quando a gente diz não, a gente diz isso de forma firme? Ou é um não inseguro? Ou é um não duvidoso? Ou é um não apenas impulsivo, pelo calor do momento? Tudo isso vai alterar a forma como as crianças percebem o que a gente está dizendo. Os nossos filhos nos leem profundamente, eles têm uma relação muito íntima com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós estamos vivendo, que eles conseguem captar cada coisa em nós, cada informação em nós, que nós mesmos às vezes não estamos percebendo. Por isso eles são tão afetados pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse, pelo nosso cansaço. E a gente percebe a alteração do humor da criança de acordo com a forma como nós pais estamos alterados no dia. Então os nossos filhos nos leem, e eles leem quando o seu não é inseguro, eles leem quando o seu não é distraído. Então, eles estão associando esse não ao que está acompanhando ele, a sua entonação, ao seu humor e até mesmo as consequências ou aos comportamentos, melhor dizendo, que acompanham esse não. Quando você diz não, mas daqui a pouco você cede, então esse não está sendo acompanhado de permissividade, ele está entrando em contradição com o seu comportamento, o seu filho está aprendendo que você até diz uma coisa, mas essa coisa não significa exatamente o que aquela palavra deveria significar. As suas palavras, então, elas entram em contradição com as ações e elas passam a ter significados diferentes para os seus filhos, diferentes daqueles que elas teriam no dicionário e que teriam nas suas próprias intenções, porque eu acredito que quando você diz não, você está negando algo, ainda que seja de forma errada, mas você sabe que não significa negação. Você não diria não se você quisesse dizer sim, né? Agora, dependendo da forma como você diz ou do que você faz em seguida, você ensinou seu filho que o seu não significa insista mais um pouquinho, tente mais um pouco que você consegue. Ou deixe só eu me distrair aqui no celular para ver se você não vai conseguir. Entende? Hoje eu queria desafiar você que é pai e mãe, então, a refletir sobre isso, pensar com carinho sobre esse assunto que impacta diretamente o que diz respeito à disciplina das nossas crianças, a formação do caráter delas, porque o caráter de uma pessoa tem a ver com o seu comportamento diante do que é certo e errado, diante da moral, diante das ordens, das leis. Como que tem estado o caráter do seu filho em formação? Você tem formado um caráter reto, um caráter íntegro ou um caráter obstinado, desafiador,
que tenta burlar as regras, que tenta encontrar formas de passar por cima daquilo que você coloca como sendo limites, como sendo normas no seu lar. Pense com carinho sobre isso e permita que Deus lhe ajude a ter sabedoria para educar o seu filho, colocar corretamente os limites que ele precisa. No portal Pequenina Luz, você encontra alguns minicursos que podem ajudar você nesse processo de educar o seu filho também. Se você tem dificuldades, por exemplo, em ser um bom educador porque vive sob a ação do estresse, a gente tem lá um minicurso de gerenciamento do estresse para pais. Se você tem dificuldade em controlar suas emoções e isso acaba influenciando a sua educação, a educação que você fornece ao seu filho, nós temos um curso de inteligência emocional para pais. Temos também um curso sobre como formular, como elaborar e administrar as regras no lar. Tudo isso com o objetivo de ajudar você a educar crianças para o reino de Deus. Crianças que sejam aqui filhos excelentes, filhos que tenham uma educação acima da norma deste mundo, que testemunhem do amor do nosso Salvador, que testemunhem do caráter do nosso Deus e principalmente que um dia possam ser devolvidos a Ele no seu reino. Eu fico por aqui, um abraço e que Deus abençoe o seu lar.